Olá, meninas e meninos. Hoje é mitologia grega e eu vou falar sobre a história de Perseu, aquele que decapitou a cabeça da Medusa, que eu falei na aula passada, lembram, né? Então, mas vou falar da história dele desde o seu nascimento. Falarei primeiro da sua mãe, chamava Danae, do seu pai, Zeus, então se o pai era Zeus, ele era um semideus, e do seu avô, Acrísio, que era rei de Argos, uma região da Grécia. Bom, então, como eu falei, seu pai era Zeus e sua mãe era uma mortal. Mas vou falar como começa essa história, tá? Acrísio, pai da Danae, tinha essa filha, só tinha essa filha, e o sonho dele era ter um filho homem, mas não conseguiu, só teve a Danae. Então ele foi ao oráculo saber, né, porque ele já estava velho, se a filha teria algum filho homem para herdar o seu trono. Ele queria um filho homem. E sabe o que é que disse o oráculo? Que ela ia ter um filho homem, sim, mas que iria matar o avô, iria matá-lo, o Acrísio. Ele ficou horrorizado. Como? Minha filha vai ter um neto que vai me matar? Aí então o que ele fez? Horrorizado, prendeu a filha numa torre, guardada por forte segurança. Assim, nenhum rapaz ia conhecê-la, ela não ia casar, não ia engravidar e não ia ter um neto que iria matá-lo. Porque ela era belíssima, então tinha que ficar presa numa torre. Mas, assim mesmo, presa numa torre, guardada por forte segurança, ela apareceu grávida. Como? Vou contar como foi essa gravidez. Zeus se apaixonou por ela. Vocês sabem que os deuses tinham acesso a tudo, né? E para entrar na torre, ele se transformou em chuva de ouro. Então, transformado em chuva de ouro, ia todo dia nos aposentos da Danae. E assim os dois tiveram um romance e ela engravidou, tá? Uma parte. Muitos anos depois, longe da mitologia, um escritor cristão, mais ou menos no ano de 300, chamado Lactâncio, porque ele ia a fundo nas histórias da mitologia. Ele era natural da África do Norte, era um escritor cristão, tá? Bom, repito, que viveu mais ou menos em 300 depois de Cristo. Ele deixou registrado que chuva de ouro, essa chuva de ouro que fala nessa história, na realidade é um sentido figurado. Fora uma soma de moedas de ouro que o Zeus depositou no colo da Danae para compensar a desonra que lhe fez. Porque ele diz assim, porque tem outras histórias que falam, em vez de chuva de ouro, falam em chuva de ferro. O que é chuva de ferro? Quando se refere a uma grande quantidade de flechas e dardos, uma guerra de flechas e dardos. Isso é uma parte desse escritor cristão do século III, tá? Bom, mas voltando a Danae, ela ficou grávida, apareceu grávida, e o pai se desesperou. Vai ter um filho, como o oráculo falou, e vai me matar. Então, o que ele fez? Arranjou um baú, deixou a criança nascer e colocou dentro do baú a filha Danae e o neto recém-nascido. Bom, esse baú jogou no mar. Esse baú ficou no mar muito tempo, até que chegou na ilha de Sérifos, onde governava o rei Polidecto. Mas quem viu aquele baú e o resgatou do mar foi o irmão de Polidecto, chamado Díctes. Então, a gravura que a gente tem, que eu vou mandar, dela sendo resgatada na praia, foi o Díctes, o irmão do rei, que pegou aquele baú, né? E viu uma mulher lindíssima com uma criança recém-nascida. Bom, então, o que fez o Díctes, o irmão do rei? Levou para o reinado, para dentro da ilha. E foram bem recebidos. E ali ficaram morando. Perseu cresceu e ficou um homem forte, corajoso
e grande protetor da mãe. Como a mãe era muito bela, tinha muita gente assediando-a, tá? Então ele era um grande protetor. Mas por que ele tinha todos esses atributos? Corajoso, forte, porque ele era um semideus. Vocês sabem que quando o pai ou a mãe é Deus e o outro é mortal, o filho é mortal, mas tem um poder, tem algo superior que herdou do pai ou da mãe, deuses, né? Bom, Polidecto, o rei, quando viu que aquele rapaz que ele resgatara, né, em bebê, se transformou naquele jovem, né, corajoso, forte, ele se sentiu intimidado, o próprio rei, e ficou com medo que ele um dia se tornasse rei do seu trono. Então, há duas versões. Uma diz assim, ele propôs um torneio, uma competição, para quem conseguisse cortar a cabeça da Medusa. Impossível, porque todo mundo que tentava virava pedra, já falei. Então ele fez essa competição, porque ele sabia, ele tinha certeza que se ele fosse lá cortar a cabeça de Medusa, ele morria. Então aí não teria perigo dele pegar o seu trono. Outra versão diz que houve uma homenagem ao rei Polidecto no palácio, e todos deram caríssimos presentes. Devia ser aniversário dele, né? Mas ele não tinha nada para dar, porque ele não era rico. Então ele disse pro rei, pela estadia, desde criança que eu moro aqui, você sempre foi muito bom para nós, eu faço questão de procurar a cabeça de Medusa e trazê-la como presente. Eu vou até onde ela mora, vou cortar a sua cabeça e trazê-la de presente. São duas versões. Bom, e ele partiu para cortar a cabeça da Medusa. Ou no torneio que Polidecto inventou, ou para ele dar de presente ao rei. Uma das versões, as duas versões são consideradas. Bom, e aí ele foi, mas como é que ele ia matar a Medusa? Se ela, quando olhasse nos olhos, todos viravam pedra. Onde ela morava, numa gruta, estava cheia de estátuas lá, porque só olhar no olho dela, ela virava uma estátua. Mas, como Perseu era um semideus, foi ajudado por 3 deuses para conseguir cortar a cabeça da Medusa. Sabe quem ajudou? Atena, que emprestou o escudo. Por que emprestou o escudo? Assim, a Medusa olharia para o escudo e ele não olharia diretamente no olho dela, então ele não viraria estátua. Outro que ajudou foi Hermes, o deus mensageiro, aquele que tem asinhas nas sandálias, que voa, emprestou suas sandálias, então ele foi atrás da Medusa voando. E a Hades, o deus dos mortos, deu-lhe o poder de ficar invisível na hora H. Então ele, invisível, voando, ainda com o escudo para ele não ver diretamente os olhos da Medusa. Então, conseguiu cortar a Medusa. Já falei sobre Caravaggio, né, que é o quadro, né, a pintura mais famosa, né, do corte da Medusa, onde sai até o sangue, que está na Galeria Uffizi, em Florença, na Itália. Bom, então ele veio todo contente com a cabeça da Medusa para casa, para o palácio, para Sérifos, a ilha de Sérifos. Mas na sua volta para casa, ele passou por uma ilha, estava voando, né, com as sandálias do Hermes. Ele viu uma linda mulher, uma linda jovem acorrentada, prestes a ser devorada por um monstro que se aproximava da margem da ilha. Perseu, então, voou até ela e disse: "O que tu fizeste para merecer tal castigo? O monstro vai te devorar, o que você fez?" Aí ela falou: "Minha mãe é Cassiopeia, e ela teve a ousadia de dizer que era mais bela que as filhas de Poseidon. Então, o Poseidon mandou um monstro para destruir o nosso reino, o reino do meu pai." O reino do pai
ficava na Etiópia. Bom, no reino do meu pai, que era Cefeu, o pai dela era Cefeu, marido da Cassiopeia. Então, para a ilha, o reino do meu pai não ficar completamente destruído, não desaparecer, eu fui oferecida em sacrifício. Aí eu morrendo em sacrifício, a ilha fica livre dessa devastação. Então, ele que olhou para aquela moça, Andrômeda, e logo se apaixonou, achou-a linda e achou que ela não merecia tal castigo, chegou para ela e disse: eu te salvo e você casa comigo? E ela falou que sim. Então, ele, logicamente, armado com aquilo tudo dos deuses, conseguiu fazer com que o monstro, né, Cefeu, o monstro fosse Seto é um monstro, o pai dela é Cefeu, parecido, Cefeu, o pai dela, o Seto é um monstro. E aí ele foi derrotado por Perseu. Então, ele, quando salvou a Andrômeda, foi no reino do pai dela, levou a filha, eles ficaram muito felizes, muito gratos a Perseu, e houve um casamento maravilhoso, onde eles foram bem abençoados. Quer dizer, ele demorou bastante. E aí, quando acabou o casamento, aquela bênção toda, ele pegou na Andrômeda e voltou para a ilha de Sérifos, na companhia da esposa, Andrômeda. Mas quando chegou em Sérifos, viu Polidecto, o rei, e seus seguidores perseguindo Danae, sua mãe, tentando violentá-la. Ele viu aquilo, Polidecto, o rei, e seus seguidores atrás dela, e ela desesperada. Então, quando ele viu aquela cena, gritou bem alto: aqueles que forem meus amigos, fechem os olhos. Seus verdadeiros amigos obedeceram e fecharam os olhos, não sabiam porquê, mas fecharam os olhos. E os outros que riram, né, daquela bobagem, que acharam que era uma bobagem, ficaram de olhos abertos, inclusive Polidecto. Então, todos viraram estátua, tá? Então, foi assim que ele conseguiu salvar a mãe de uma violência do rei e dos seus seguidores. Mas vou voltar à história. E a crise, o avô dele? E aquela profecia que ele colocou a filha e o neto num baú, no mar? Que é feito dele depois de tantos anos? A profecia se realizou. Sabe como? Olha só. Houve uma competição esportiva em que Perseu participou na prova de arremesso de dados, de discos, tá? E ele, ao fazer um lançamento desastroso, o disco acertou acidentalmente um velhinho que estava na plateia. Esse velhinho nada mais era que Acrísio, o seu avô. Então, a profecia se realizou, tá? Gente, só para terminar, tá? O personagem, o Perseu, ele teria fundado Micenas. Foi o fundador de Micenas. Lembra de Micenas? O rei era Agamenon, aquele que foi chefe das tropas gregas, quando foi até Troia, né, lutar contra os troianos. Perseu fundou Tirinto e Micenas, tá? Ele fundou essas duas cidades. E Pérsia, dizem que a origem do nome vem de Perseu, foi um nome oficial de um país que existiu até 1935. Até 1935 havia um país chamado Pérsia. Depois de 1935, passou a se chamar Irã, tá? Isso é só uma curiosidade, tá bom? Vou ficar por aqui. Outra coisa, tá? Micenas, que foi a cidade fundada por Perseu e que era o reino, né, de Agamenon, hoje Micenas é um sítio arqueológico da Grécia, que fica a 90 quilômetros de Atenas. Então, quem quiser visitar Micenas, tem lá um grande sítio arqueológico.
a 90 quilômetros de Atenas, tá? Não esqueçam, Agamenon era o rei de Micenas, aquele chefe das tropas gregas, né? Que foi lutar em Troia, que era o pai da Ifigênia, lembram? Vou ficar por aqui. Beijos!